Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Gente, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Enquanto a igreja procura referência bíblica, eu quero glorificar o Senhor Jesus por mais essa oportunidade de poder ministrar a sua bendita palavra. Quero agradecer muito ao Senhor Deus pela vida do nosso pastor Joel, que nos tem dado a confiança de poder representá-lo ali na congregação de Hollywood e também hoje ser voz de Deus para a igreja. Ontem, gente, foi uma palavra tão poderosa. Falei com o pastor ontem que eu voltei para Café Jesus. Hoje o senhor me colocou no banco e foi falando tintim por tintim. O que Deus tratou ontem conosco, irmãos, eu falei, Jesus, muito obrigado, louvado seja o teu nome. E hoje tem um complemento dessa mensagem para nós, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração nesta manhã, no precioso nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor, todos os nossos companheiros, a igreja do Senhor Jesus. E vamos ler, gente, Atos capítulo 27, versículo de número 22. Capítulo 27, Atos 27, verso 22, diz assim: Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Amém. Pode tomar assento, gente. Glórias ao nome de Jesus. Diante do culto tão maravilhoso que Deus nos deu nesta manhã, está nos proporcionando, gente, que alegria. Você participar de uma ceia tão abençoada, tão rica que Deus nos deu na noite passada. Foi algo extraordinário para as nossas vidas e nesta manhã, gente, você sai de um culto, descansa um pouco, mas na manhã seguinte, você se levanta para adorar ao Senhor mais uma vez, gente. Que coisa extraordinária é nós estarmos na presença do Senhor. E que bom que nós temos essa oportunidade de poder vir a culto, sair de culto, voltar para o culto, e nós ficamos felizes porque Deus nos dá essa oportunidade. Então aproveite cada momento de estar na presença do Senhor. Eu lembro-me que quando nós estávamos no Brasil, ainda adolescente, pela manhã nós estávamos nas consagrações junto com as irmãs, todos os dias. À tarde, quando tinha culto de libertação, nós íamos para a tarde da libertação. À noite estávamos no culto sem parar, era todos os dias, quase todo o dia todo, buscando ao Senhor. Então, gente, é muito maravilhoso, nós temos essa oportunidade de buscarmos ao Senhor. E glória a Deus porque você está aqui nesta manhã, no nome de Jesus. Gente, Atos dos Apóstolos, esse capítulo 27, está narrando a história do apóstolo Paulo. Na verdade, passa a ser a quarta e última viagem missionária. É considerado como a quarta e última viagem missionária porque Deus falou a Paulo que ele se apresentaria à maior autoridade da época, que era César, para que ele pudesse ser canal de Deus, instrumento de Deus, para pregar aquela autoridade. Portanto, essa passou a ser a sua quarta e última viagem missionária. Só que algumas lições nós vamos poder extrair desse texto, que vai falar muito ao nosso coração. Embora Deus tenha falado com o apóstolo Paulo, há tempos atrás, a profecia, a palavra do Senhor se cumpre. Nós lemos, se você puder deixar sua Bíblia aberta, em Atos, capítulo de número 27, eu vou correr alguns versículos aqui e você vai entender o que Deus tem para você nesta manhã. O que Deus preparou para você nesta manhã, neste dia. Eu repito, ontem Deus tratou conosco de uma forma peculiar, especial com cada um de nós. Mas hoje Deus tem algo
também para falar ao seu coração, e eu tenho convicção na minha alma. Você vai sair daqui hoje dizendo: o Senhor falou comigo mais uma vez, e o Senhor nos abençoará para a glória do nome dele. Perceba, em Atos, no capítulo 27, ele entra em um navio. Deus coloca naquele navio, coloca mais algumas pessoas junto com ele, para que a palavra do Senhor se cumprisse e ele partisse para Roma, chegasse até a autoridade máxima, a César. E ele aguardando chegar ali, ele navegando, entrando naquele barco, já esperando acontecer o que Deus havia falado com ele, que Deus havia determinado para ele. Todas as navegações, você vai perceber que Paulo, era comum ele estar entre esses navios, transitando, navegando de um lado para o outro. Era um meio de transporte a qual Paulo usava, e usava muito, para andar de cidade em cidade e efetuar a vontade do Senhor. Quando ele entra nesse barco, acompanhe comigo no versículo de número 7. Ele começa a navegar por muitos dias, só que começa a escalada de algumas dificuldades, de algumas coisas que começam a acontecer com o apóstolo Paulo. E eu entendo que muitas dessas dificuldades foram dificuldades espirituais, para que ele não pudesse completar o que Deus havia dado para ele. É assim, quando Deus nos dá algo, quando Deus fala conosco, gente, você pode ter certeza, vai se levantar o inferno inteiro para tentar impedir o que Deus falou para você, para que se cumprisse algo de Deus na sua vida. Mas não tem problema, porque a palavra de Deus é a que vai prevalecer, é a que vai permanecer. Pode acontecer o que acontecer, mas você vai chegar ao seu propósito e ao seu objetivo. Agora, note os irmãos, você vai perceber que Deus falou para Paulo: Paulo, você vai até César. Você vai chegar até o imperador para ali manifestar a minha palavra, pregar a minha palavra. Só que Deus, em momento nenhum, falou como ele havia de chegar, como seria o meio, como seria a forma que ele chegasse ali. Porque se Deus fala, gente, nós somos os primeiros a falar: Senhor, não, manda outro, eu não vou aceitar isso não, é muito difícil. Deus falasse para Paulo: Paulo, vai ser dessas formas. Se Deus falasse para nós como nós passaríamos por essas tormentas, por essa adversidade, nós pensaríamos duas vezes. Por isso que Deus fala para você: vou te dar vitória. Mas Deus não fala de jeito nenhum como ele vai te dar. Ele só fala que vai acontecer, mas não fala como é que vai acontecer. Porque Deus, irmãos, ele é fiel. A palavra dele permanece para sempre. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece. E você vai ver Deus fazer algo na sua vida. Talvez essa turbulência que você está passando agora, que você está vivenciando agora, seja porque você carrega algo de Deus. Mas eu vou repetir mais uma vez: debaixo da autoridade do Senhor, você vai ver acontecer todas as promessas que Deus falou para você, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. E a primeira coisa que acontece aqui no versículo de número 7, Paulo navega por muitos dias, só que a viagem é devagar. Ele começa, veja, navegar vagarosamente. Tem hora que nós achamos que Deus fala aqui e parece que amanhã as coisas vão acontecer. Vai ser rápido, vai ser instantâneo, vai ser de um dia para a noite. Mas tem hora que Deus fala: vai devagarzinho, vamos a passos lentos, vai devagar, mas vai acontecer. Você recebe algo de Deus, aí você olha e fala: Jesus, já passou alguns dias, já passou algumas semanas, já passou alguns meses. Senhor, até anos eu estou orando por esta causa e parece que não chegou. Gente, fique tranquilo, Deus está no negócio. Ainda que está a passos lentos, mas Deus está no negócio. Não se preocupe. Tem gente, irmão, que quer que as coisas acelerem, aconteçam de um dia para a noite. E não, meus irmãos. Tem hora que é devagar, mas o devagar com Deus é que sinal que vai acontecer. O ruim é quando as coisas acontecem rápido, sem a direção de Deus. Sem Deus está no negócio. Então aguarda, ainda que está devagar. Você não está vendo acontecendo, mas você carrega essa promessa. Ela vai acontecer e você vai glorificar o nome do Senhor. Enquanto não chega, continue orando, continue adorando, continue vindo para o culto, continue participando da consagração, continue cantando, continue ministrando, continue liderando. Faça tudo o que Deus pediu para que você fizesse, mas não pare, mas porque Deus está contigo neste negócio. Fique tranquilo, ainda que devagar, mas Deus está conosco. E ele está navegando devagar. Só que, irmãos, a escalada começa a aumentar, a tomar proporções maiores. Ainda que devagar, mas está navegando. Ainda que devagar, mas está indo o barco. Só que você acompanha comigo, vamos um pouquinho mais adiante. No versículo de número
14, na verdade o versículo 13 fala que sopra um vento brandamente, ou seja, uma brisa, algo tranquilo, algo que não preocupa, algo que está tudo normal, algo que não causa nenhum problema. Só que desse vento brando, de repente, verso 14, veio um pé de vento, veio um tornado, vem algo para balançar a vida deles, a ponto, segundo Paulo, ele achar que não teria como chegar no objetivo que Deus deu para ele. Um vento, uma escalada de vento, se levanta drasticamente, sem eles esperarem. Você já imaginou? Tudo está bem, tudo está tranquilo. O mar está uma calmaria. Você não vê nada, nenhum problema, mas de repente, um vento tão forte, tão intenso se levanta, que esse vento faz o barco parar, faz o barco balançar. A noite, o dia que estava claro, tornou-se em noite, não foi 1, não foi 2, não foi 3, foram 14 dias que eles não viam a luz do sol. Paulo chega a declarar: fugiu de nós a esperança de sermos salvos. Paulo chega a declarar: eu achava impossível sair dessa situação, eu achava impossível sair dessa tempestade, restou apenas acreditar que nós íamos morrer, que todos haviam de serem mortos por esse vento. Quantas vezes nós estamos numa calmaria, está tranquilo, está tudo bem, ainda que devagar, mas está tudo bem. Só que de repente as coisas mudam drasticamente. O que você não queria, o que você mais temia, está acontecendo com você. Você olha a situação, você vê o mar revolto, você vê a situação contrária. Isso começa a te causar medo, começa a te causar espanto. E você olha para aquilo e fala: não tem como sair dessa situação, não tem como sair desse vento que eu estou passando, que eu estou vivenciando. Quantas vezes há situações que nós estamos vivendo, problemas que estão diante de nós, que eram coisas simples, mas se agigantaram tão grandemente, tão intensamente, que você fala: não tem como mais, é impossível acontecer algo em meio a essa situação. É impossível acontecer algo diante do que eu estou atravessando. Paulo, que era um homem experimentado com Deus, Paulo, que tinha tantas experiências com o Senhor, declara isso: fugiu de nós a esperança de nós sermos salvos. O que Deus falou para nós lá atrás, eu acho que não vai acontecer, porque é vento atrás de vento, é dia passa após dia, noite atrás de noite, nem a luz do sol nós conseguimos enxergar. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Quando Paulo diz isso, quando Paulo chega a declarar isso, passa alguns momentos, você vai perceber no texto, que Paulo, ele vai para um lugar isolado, vai para um canto, onde ele fica só, aonde não tem mais ninguém, não tem um homem com ele, na companhia dele naquele momento. A Bíblia diz, aqui eu quero entrar com vocês naquilo que Deus colocou no meu coração nesta manhã para a sua vida aqui. A Bíblia diz que quando Paulo estava vivenciando esse problema, chega do céu, irmãos, um anjo do Senhor e visita o apóstolo Paulo naquele navio, em meio ao vento, em meio àquela tempestade, em meio àquela turbulência. O anjo do Senhor chegou para o apóstolo Paulo com uma palavra do céu, dizendo, Atos 27, verso 22, Paulo, tem bom ânimo, tenha bom ânimo, porque o que Deus falou para você vai acontecer. O propósito de você estar nesse navio é chegar até Roma, chegar diante de César, e eu venho da parte de Deus lhe dizer que esse propósito ainda está de pé, Paulo. Você vai chegar até Roma, porque a palavra de Deus, ela é fiel e não vai cair por terra. Eu não sei qual é a turbulência que nesta manhã
manhã você está atravessando a situação que você está vivenciando, mas Deus manda eu lhe dizer nesta manhã: não temas, não temas essa adversidade, porque você vai chegar ao propósito que Deus colocou na tua vida. Deus estabeleceu algo para você e você vai chegar para a glória do nome do Senhor, porque a palavra de Deus é fiel, porque a palavra de Deus ela é fiel. Você vai chegar até o objetivo que Deus colocou na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Agora, algo interessante aconteceu aqui. A palavra era para o apóstolo Paulo. Quem tinha a promessa era o apóstolo Paulo. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, disse algo para Paulo: Paulo, não temas, que importa que seja apresentado a César. E eis que eu lhe dou todos quanto navegam contigo. Ninguém morre. Ninguém vai perecer, Paulo. A promessa é para você, Paulo, mas ninguém que está na tua companhia vai morrer, vai perecer nesse barco. Ninguém. Gente, escute uma coisa. Por causa de você, por causa da presença de Deus na sua vida, as pessoas que estão ao nosso redor também são abençoadas. Tem pessoas aqui nesta manhã, porque Deus disse isso para mim enquanto eu estava sentado ali. Deus falou comigo. Você está aqui, seu marido não está. Você está aqui, seus filhos não estão. Você está aqui, quem você queria que estivesse aqui não estão. Estão fora da presença do Senhor. Mas por causa de você, Deus vai fazer um milagre. Por causa de você, Deus vai mexer na história. Por causa de você, Deus vai fazer algo. Por causa de você. Por causa de você, Deus vai mexer na situação. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, lá no capítulo 3, que houve uma guerra entre o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Os três se juntaram para ir para uma guerra. E essa guerra foi tão intensa que eles marcharam 7 dias, acabou a água, acabou todo o suprimento. O rei de Israel começou a murmurar, o rei Josafá, rei de Judá, se levantou e falou assim: será que não tem um profeta de Deus para nós consultarmos aqui? Aí chegou Eliseu, a Bíblia diz, chegou Eliseu diante dos reis. E quando ele chegou diante dos reis, o rei de Israel, em vez de ficar quieto, aguardar a palavra de Deus, ele levanta a voz e começa a murmurar, começa a questionar, dizendo: foi Deus que nos trouxe aqui para morrer, foi o culpado disso aqui, é Deus. Aí Josafá olhou para Eliseu, o profeta, e falou assim: com Deus, através de Eliseu, está com a palavra de Deus. Aí Eliseu vai olhar para falar algo do Senhor, e naquele momento ele não consegue falar. Por que ele não fala? Porque ele viu o rei de Israel, o rei Jorão, murmurador, irmão. Pensa num camarada murmurador, camarada idólatra, um camarada que estava servindo até outros deuses, seguindo os passos dos seus pais. Aí ele olhou e falou assim: escuta bem, irmãos, escuta bem. É a mesma coisa que o anjo falou para Paulo. Ele disse assim: se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, para você eu não olharia e para você eu não profetizaria. Agora, por causa do homem de Deus, Jeosafá, Deus vai bradar no arraial aqui nesta manhã. Gente, por causa de você, Deus vai entrar nessa causa e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Por causa da tua oração, da tua fidelidade, da tua dedicação ao Senhor, por causa de você, Deus entra e vai fazer um milagre, e ninguém vai perecer. Eu estou profetizando de olhos abertos para você nesta manhã: ninguém morre, ninguém perece, e por causa de você, Deus trará o livramento, vai abençoar e vai mostrar que o nome dele é o Senhor dos exércitos. Deus vai fazer por causa de você. Que lá o céu e... Aleluia! Paulo, fique tranquilo, ninguém morre. Deus vai dar vitória. Você vai chegar ao seu objetivo. 276 pessoas estavam naquele barco, junto com o apóstolo Paulo. E Deus falou para ele: você vai chegar. Fique tranquilo. Se fosse um de nós, irmãos, parece que amanhã vai chegar a providência. Deus falou hoje, amanhã o outro barco vai encostar. Porque se você for perceber, lá na frente o barco começa a se desfazer. Mas Deus não falou para nós que nós vamos chegar? Mas chegar como se o barco está quebrando. Chegar como se o barco está desfazendo. Deus falou que vai fazer, mas... Gente, já percebeu? Você vem para o culto e diz assim: Senhor, fala conosco.
me dá uma palavra, Jesus, fala o meu coração. Aí Deus usa o pastor e dá uma palavra, fala, Jesus, muito obrigado. Resposta da minha oração chegou. Aí Deus às vezes tem até misericórdia, usa um profeta, usa uma mulher de Deus, bota a mão na sua cabeça e fala, assim diz o Senhor, crente. Fala, Jesus. Aí Deus vai lá e revela tudo. Aí você fala, Jesus, obrigado. Aí você pensa, amanhã mudou. Amanhã é vitória. E parece que o que você ouviu e você vivencia, não bate. Você fala, Jesus, a vitória o Senhor falou que vai dar. Olha, o vento soprou mais ainda. Jesus, que eu já estava na prova. Piorou depois que o Senhor falou. É só acontece isso comigo só, gente? Não, né? Meu Deus do céu. E agora, Jesus? O barco está lá, o barco começa a desfazer. Começa a dar lá da frente. E começa a desfazer. Aí a Bíblia chega a dizer, teve 2 grupos de pessoas aqui. Se você for ler lá no 27... lá no versículo 42 e 43. Uns, irmãos, vai a nado. E o outro se agarrou nos pedaços de madeira que sobrou. Só os pedaços. Eu lembro da oração de Ezequias, quando o profeta Isaías fala para ele uma profecia. Ele fala assim, encosta nele e fala assim, faze oração pelo resto que ficou. Tem hora que fica só o restinho da nossa vida. Só os fragalhos, só os cacos. Deus fala, agarra nisso. Pastor João, irmão, foi muito usado por Deus aqui. Falou que no tempo da adversidade aqui na América, 2008, quem foi fiel, irmãos, ao Senhor, ficou só ali, vivendo ali na porção diária. Mas Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar o alimento. Ainda que era só um pouquinho, era só os caquinhos. Mas a providência de Deus chegou todos os dias. Aí uns foram a nado. Quando eles chegaram a nado, eles avistaram uma ilha. Não sabia qual era o nome da ilha. Aí você vai ver o texto. Não sabia qual ilha que eles estavam indo. Souberam que era uma ilha chamada Malta. Escuta isso aqui, gente. Quando eles chegam na ilha, algumas pessoas ali acendem uma fogueira. Irmão, acender fogueira no calor desse é fácil demais. Se você ler o texto, você vai perceber que eles acenderam a fogueira no frio e na chuva. Acenderam uma fogueira no frio e na chuva. Gente, o tempo é de adversidade. O tempo que vivemos é de luta, de prova, tensas provas. Só que o crente, irmãos, não para não. Ele continua acendendo a fogueira todo dia. O crente cheio de Deus todo dia acende uma fogueira. É assim, irmão, você está esperando ouvir notícias boas, essas coisas acontecerem, para com isso. O tempo da adversidade, o negócio está difícil. Acende a fogueira, acende a fogueira, acende a fogueira, acende a fogueira. Não deixa fogo apagar, não. Acende a fogueira, acende a fogueira. E como é que eu acendo a fogueira? É você orando, é você vindo para um culto desse, é você na sua casa louvando, é você dirigindo, como o pastor Joel falando, viajamos 7.000 milhas. Gente, que eu ouvi de mensagem, que eu ouvi de louvor, que eu ouvi, irmão, de testemunho, falei, Jesus é bom demais. Acho que eu li a Bíblia quase toda nessa viagem. Que é isso? Acender a fogueira, acender a fogueira. É acender a fogueira. Não deixa apagar não, gente. Ah, tá difícil, pastor. Acende a fogueira, acende a fogueira. Acende a fogueira. O fogo não vai apagar, gente. Esse fogo não vai apagar e não pode apagar. Deus acendeu na sua vida, mantenha aceso. Mantenha esse fogo aceso, mantenha esse fogo aceso. Acende essa fogueira no nome de Jesus. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, muito interessante. Não foi Paulo e não foi os 276 homens que estavam com ele naquele barco que acenderam a fogueira. Foram os nativos daquela ilha. Vou repetir, foram os nativos daquela ilha que acenderam aquela fogueira. Escuta aí. Quando nós chegamos aqui, essa fogueira estava acesa. Os nativos, os nossos pais no passado acenderam a fogueira e mantiveram ela acesa. Não é agora que esse fogo vai apagar, não. Não é na nossa gestão que esse fogo vai apagar, não. Mas não é mesmo. Esse fogo, se depender de mim, se depender da igreja, vai manter aceso. É jogando graveto lá.
é colocando lenha lá. Esse fogo não vai apagar. Mantenha o fogo aceso. A chama pentecostal que foi acesa lá atrás, mantenha ela acesa. Esta igreja é pentecostal, irmãos. Respeito quem não crê no Pentecoste, respeito quem não crê em dons, respeito quem não crê em profecia, respeito, mas a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Eu ainda creio no poder de Deus, eu ainda creio em milagre, eu ainda creio em cura, eu ainda creio no batismo com o Espírito Santo e com fogo. E se você crê, levante a tua mão e exalte o nome do Senhor. Esta igreja é pentecostal. E acrescento a fala do pastor Joel, até o tutano. Fala amém, gente. Amém. Até o tutano. Pentecostal. O fogo manteve aceso. Aí agora interessante, que quando o fogo está aceso, Paulo olhou para aquilo lá e falou assim, não, eles acenderam. Eu não vou deixar o fogo apagar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou botar lenha lá. Tem duas classes de crente, um que olha e outro que trabalha. Tem uns que só olha os outros trabalhando. É igual em obra. Chama alguém, aqui não, né? Graças a Deus, mas no Brasil vai encher laje. Tem uns irmãos que correm da enxada, correm de ficar batendo ali na pedra, na areia. Tem uns que estão lá de manhã cedo, já trabalhando. Tem uns na igreja, irmãos, que é todo vapor. Pastor, conta comigo. O que o senhor quer que eu faça? Limpa a igreja, fico no som, evangelizo, lidero, sou lidero. Não tem tempo ruim, irmão. Ele vai, como diz no ditado bem popular, é pau para toda a obra. Tem uns, irmãos, que se esconde, fala, deixa o pastor me ver, não. Não deixa ele ver que eu estou aqui, não. Não bota meu nome, não quero em grupos aí não, viu? Bota para lá, porque se meu nome estiver lá ausente, outro dia o telefone vai tocar. Não quero saber de nada. Já viu aquele ditado que nós conhecemos, nós cristãos conhecemos muito? O crente de banco não faz nada. Gente, nós somos chamados para colocar a lenha na fogueira. Enquanto nós estamos, irmãos, nessa terra, pisando aqui nessa terra, respirando esse ar, nós temos que trabalhar para o Senhor até Ele voltar. Lembra da mensagem de ontem? Até que Ele venha. Até que Ele venha eu trabalho. Até que Ele venha, minha mão vai estar no arado, eu não vou olhar para trás, eu vou trabalhar para o meu Jesus. Eu vou trabalhar. Por quê? Porque o Senhor traz consigo o seu galardão. Deus nos abençoará, gente. Nada do que você está fazendo aqui é em vão, viu? Nada do que você está fazendo, seja limpar um chão, seja ministrar, seja cantar, nada é em vão. Há uma coroa, irmão, reservada para nós que estamos fazendo algo para o Senhor das nossas vidas. Por essa razão, trabalhe para o Senhor. Trabalhe, bota a lenha, irmão, nessa fogueira e faça alguma coisa para o Senhor. O pastor te chamou, fala, Senhor, pastor, eis-me aqui, conta comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Algum do seu líder falou para você fazer algo, faça. Por quê? Porque é Deus te chamando a uma responsabilidade. É Deus falando algo para você através dos seus líderes para abençoar a sua vida e você ser instrumento de Deus no reino dele. Então faça alguma coisa para o Senhor. Coloque lenha nesta fogueira em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo está colocando lenha. Quando ele coloca lenha, o fogo vai aumentando. Só que nessas que o Paulo está pegando lenha, ele está ali, os gravetos de lenha, a Bíblia diz, você vai ler no texto, que Paulo, enquanto ele está trabalhando, a víbora não era uma cobra, era uma víbora. Porque cobra, muitas delas não são venenosas. A víbora, ela é extremamente venenosa. Sai do meio do fogo, primeiro por causa do calor. Primeiro ponto aqui, pastor Silvio, ela sai do fogo, sai de meio onde eles estavam ali por causa do calor. Quando a gente coloca calor na nossa adoração, irmãos, o diabo sai. Como diz o carioca, pastor Sérgio, mete o pé, vaza. Irmão, quando a gente coloca fogo,
Quando a gente coloca lenha, o calor vai aquecendo, vai aumentando. O diabo fala o quê? Não posso, tem que ir embora. Aqui não dá, é muito calor, é muito fogo. Irmão, se tem alguém, uma classe que o diabo respeita, quando eu falo respeitar, respeitar porque a Bíblia diz, uma certa feita, vou até colocar de lado o nosso Senhor, mas o apóstolo Paulo pregando, ensinando, expulsando, curando, sendo instrumento de Deus. Na Bíblia diz que 7 filhos de crente foi lá expulsar um demônio. O diabo puxou uma caderneta e disse assim: seu nome não está aqui. O seu também não está. Não está. Bom, aqui no meu caderno tem 2 nomes aqui que é extremamente respeitado. O primeiro deles é Jesus de Nazaré. Esse aí não tem nem como, é o número 1 da lista, é o 001. Esse é extremamente respeitado. E tem um homem aqui também, que vocês citaram o nome dele, é apóstolo Paulo. Conheço. Esse aí dá trabalho também. Esse aí é o homem usado. O 001 é o que manda nele e ele manda eu sair. Então é respeitado também. Agora, vocês não estão aqui. E vocês não estão aqui, só resta uma coisa, o quê? Vou arrebentar com vocês. Vai apanhar, mas vai apanhar feio, porque só há um respeito a quem eu devo, é a quem teme ao Senhor, está na sua presença, anda em santificação, anda em adoração, é cheio de Deus. A esse o diabo, irmãos, não aguenta. Por essa razão, gente, o crente mais simples que se julga ser, se você é cheio de Deus, o diabo não passa nem perto, porque você carrega a presença de Deus na sua vida. O apóstolo João, ele escreve que nós temos a unção de Deus, discernimos tudo. Deus está conosco, gente. O diabo, no calor, ele vai embora. É por isso que tem que colocar calor, irmãos, no nosso louvor, calor na adoração, calor na mensagem, calor, irmão, na santidade, calor na oração. Tem que colocar, tem que intensificar. Aí o diabo vai. E quando foi, o apóstolo Paulo está pegando os gravetos e vai pegar quem? O apóstolo Paulo. Você notou que eram 276 homens. E a víbora estava perto dele, porque todo mundo estava na fogueira. Ela vai pegar o apóstolo Paulo, gente? Não adianta. Você vai fazer alguma coisa para Deus, gente, o diabo vai querer atazanar você. Ele vai querer parar você. Vai querer de todo jeito fazer você parar. E vai aonde? Na mão do apóstolo Paulo, na ferramenta dele, de ficar pegando os gravetos. Que a Bíblia diz, Deus pelas mãos de Paulo fazia o milagre. O diabo vai, irmãos, aonde você está dando trabalho para ele. Ele vai em áreas da nossa vida que nós estamos dando trabalho para tentar parar, para tentar minar. E chega lá e morde Paulo. Isso que é interessante, gente. Pastor Joel, ele mordeu. A Bíblia diz que morde e segura. Deus não podia dar o livramento, Deus não podia deixar a víbora sair. Não, permitiu morder o apóstolo Paulo. Aí que é interessante. Deus permite morder, mas não permite o veneno, irmãos, passar diante do corpo do apóstolo Paulo. Permitiu morder, ok, mas o veneno não passa não. Segurou ela na mão. Veja, aqui é uma coisa interessante. Nossa igreja, graças a Deus, através do nosso pastor, nos dá ensinos muito sobre batalha espiritual. Gente, isso aqui foi uma batalha espiritual para o apóstolo Paulo. No campo espiritual nós percebemos nitidamente que isso aqui é uma batalha espiritual que ele vive. Para ele ser parado, barrado, porque Deus deu uma promessa para ele. E tem batalha espiritual que com uma oração você expulsa o demônio. Tem um problema que você vive, que você ora, na hora, se desfaz. Mas tem hora, gente, você está vendo o problema ali, você ora, você jejua, passa a semana e o negócio não sai, fica travado. É uma batalha, é uma batalha. Paulo poderia correr, Paulo poderia pedir ajuda, Paulo poderia fazer qualquer outra coisa. Não. A cobra estava na mão dele. O mesmo fogo que estava aceso e que ele ajudou a manter aceso. Ele olhou para a cobra e falou, já sei o seu destino. Já sei o que eu vou fazer com você. Você fugiu do calor, você volta para o fogo agora. Lá vai o apóstolo Paulo. Colocar a cobra na mão, mordida, ela não sai. Ele sacode e não sai.
Ele sacode a cobra e a cobra manteve ali. Já viu que tem batalha que é travada, gente? Tem luta que, meu Deus, parece que não vai embora. O negócio é travado. E ele sacode aquilo lá, gente. Sacode e não sai. Falou, já tem a direção para você. Vou colocar no fogo. Sabe o que é isso, irmão? Apóstolo Paulo reagiu. O inimigo agiu, ele reage. Reage, gente, em nome de Jesus. Baixa a cabeça não, baixa a guarda não. Crente não foi chamado para isso não. Levanta a cabeça, vai para a oração. Vai para a guerra. Desiste não, o Senhor te chamou como valente. E se você é valente, vai para a guerra. Não abaixa a tua cabeça não. Quem vai recuar é o diabo e os demônios, você não. Deus te chamou para ser vitorioso. E nesta manhã é manhã de vitória para a nossa vida. Você e eu vamos até o fogo lançar, irmão, essas hostes espirituais da maldade. E o Senhor nos dará vitória. Lança no fogo. O fogo está aceso, vai em direção a Ele. Você acha que você vai abrir mão do seu esposo? Você acha que você vai abrir mão da sua família? Você acha que você vai abrir mão desse negócio que Deus te deu? Você está olhando e está dizendo, não tem mais o que fazer. O diabo entrou, o diabo se andou, o problema se levantou. Não tem mais o que fazer, vai nada. Hoje você vai reagir. Tu vai em direção ao fogo. E este demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Ele vai em direção ao fogo. Todo mundo parou para olhar o que Paulo havia de fazer. Primeiro achou o que ele estava fazendo. E segundo que ele ia morrer pelo veneno que havia da víbora passado para ele. Mas ele coloca ali, sacode ela no fogo, ela cai. As pessoas na expectativa, ele vai morrer. Agora ele não aguenta mais. Não, daqui a pouquinho, pode contar aí no horário, daqui a pouco ele morre. Irmão, se tem uma classe que quer nos ver derrotados, são os demônios. Agora eu vou derrubar. Não, agora ela vai cair, agora ele vai parar. Ele vai desistir, ela vai abrir mão, não vai ter como. Só acha. Porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco, gente. Fique tranquilo. É Deus que nos dará a vitória. Deus que garante para você a sua vitória. É Deus que garante que você vai ser abençoado. Que você vai ser abençoado. Mas é a promessa de Deus na vida do apóstolo Paulo, porque ele ficou naquela ilha. Veja a turbulência que o apóstolo Paulo está passando. Veja todas as situações que Paulo passa por causa de uma promessa. Mas o Senhor falou, tu vai até César, tu vai até Roma, você vai se apresentar a ele, e olha o que ele passa. E ele fica ali, ele cura a vida de um homem. Não, agora eu vou sair, agora as coisas acabaram, está tranquilo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo naquela ilha, ele fica ali por 3 meses, fazendo tudo quanto Deus pediu para ele fazer. Mas tem uma coisa, está chegando o navio aí. A providência de Deus está chegando aí. A providência de Deus está chegando aí. Por quê? Porque a palavra de Deus é, Paulo, você vai até onde eu falei para você ir. A minha promessa ela não vai cair por terra, Paulo. Deixei você um tempo aí, Paulo. Deixei você passar por tudo isso, Paulo. Para você ser bênção nas minhas mãos para a vida de muitas pessoas. Só que, Paulo, chegou a hora de você ser abençoado. Está vindo um navio aí, Paulo. Está vindo a providência aí, uma ilha isolada, sem ninguém ali por perto. 3 meses Deus deixa o apóstolo Paulo ali. Mas a providência está chegando e Paulo vai ao destino que Deus deu para ele. E ele entra naquele barco junto àqueles homens. E ele entra e vai em direção aonde Deus prometeu ele ir. Gente, eu termino a mensagem. Por tudo que nós estamos passando, nós vamos continuar na posição que Deus nos colocou. Naquilo que Deus determinou para as nossas vidas. E você pode ter certeza, a providência de Deus também na sua vida, ela está chegando e você vai alcançar aquilo que Deus falou para você. Gente, com a permissão do nosso pastor, fique de pé no nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Eu sei que eu preguei para pessoas aqui nessa noite, para a igreja do Senhor Jesus, que tem passado por adversidades, passado por lutas, passado por provação. É ingênuo da minha parte perguntar quem está passando por luta. Eu sei que 99% está passando de alguma dificuldade, alguma adversidade. Só que o Senhor provou que Ele está contigo, Ele não te abandonou não, Ele é contigo. E você ainda no meio dessa luta é mão de Deus, é voz de Deus, é instrumento de Deus. Para essa geração, para a sua casa, para os que cercam você, para onde você está, você é bênção de Deus. E Deus vai lhe usar você nesse tempo que você está vivendo. E a promessa ela vai chegar. A promessa que Deus nos fez, que fez a nós,
que colocou diante de nós, ela vai acontecer. Isso não é palavras apenas para mexer com o seu emocional. Eu estou dizendo uma palavra de Deus para o seu coração, porque vai acontecer. Deus prometeu, Ele é fiel. A palavra do Senhor, ela é fiel. A palavra do Senhor, ela é fiel. Eu quero pedir a você nesta manhã que você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu quero fazer por você uma oração. Eu quero fazer por você nessa manhã uma oração para Deus continuar lhe usando, você sendo o instrumento de Deus, e você aguardar fielmente, firmemente a promessa que Deus deu para a sua vida. Pai, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor, nesta manhã, Deus querido, nós pregamos uma mensagem segundo a direção do Teu Espírito, trazendo, Senhor, a história do apóstolo Paulo, quando ele vive, Senhor Jesus, esse momento de turbulência, Deus, quando ele está indo para Roma se apresentar a César. Uma viagem que foi devagar, uma viagem que teve uma turbulência de um vento. Deus, uma viagem aonde o navio se quebra. Deus, aonde ele tem, Jesus, uma adversidade tamanha diante daquela víbora. Senhor Jesus, mas tu desceu, Senhor, naquela noite na vida do apóstolo Paulo, usando, Senhor, aquele anjo para dizer que tu estavas com ele e a promessa havia de se cumprir, ele chegaria a Roma. O teu povo que está aqui nessa noite recebeu algo do Senhor, Deus. E eu sei que quem prometeu foi o Senhor, e quem promete é fiel e verdadeiro. Quem promete não deixa a palavra cair por terra. Ela é fiel, ela é firme e ela vai se concretizar nas nossas vidas. Porém, Senhor, a adversidade num caminho que muitas vezes, Deus, nós não conseguimos discernir, não conseguimos entender, mas nessa manhã houve um esclarecimento, Senhor, houve uma palavra, Senhor, ó Deus do Senhor, para as nossas vidas, para entendermos que o que estamos passando, Senhor, são adversidades para nos impedir de chegar ao nosso destino, aquilo que o Senhor nos deu. E eu quero orar, ó meu Senhor, nesta manhã para o teu povo, Senhor, que tu possas abençoá-los de uma forma poderosa nesta manhã. Jesus amado, que nós possamos continuar firme nesse propósito, Senhor, que nós possamos continuar, Senhor, a ser trabalhadores do Senhor nesta hora final, colocar lenha nessa fogueira. Jesus amado, sermos instrumentos, Senhor, aonde o Senhor nos levar, aonde o Senhor, ó Deus, nos colocar, nós sermos instrumentos do Senhor para a vida, Senhor, das pessoas que nos cercam. Jesus amado, queira o inferno se levantar, queira, Jesus, os demônios, Senhor, se opuserem, eles todos cairão por terra, porque conosco está o Deus dos exércitos. Por isso, meu Senhor, a minha oração, Deus, a tua igreja nesta manhã, é que tu possa abençoar a vida de todos eles, e eles continuem firmes, Senhor Jesus, nesse propósito, e eles continuem, Senhor Jesus, sendo, ó Deus, canais, Senhor, instrumentos do Deus vivo nesta terra, Senhor Jesus, porque eu sei, Senhor, que aquilo que o Senhor prometeu está chegando, está vindo, Senhor. Deus está se aproximando de nós, Deus, mas que o Senhor firme os nossos passos, deixe-nos, Senhor, aleluia, Senhor, alicerçado em Ti, para quando essas promessas chegarem, Senhor, nós recebemos, Senhor, todas elas, e glorificarmos o Teu nome, e continuarmos, Senhor, com aquilo que o Senhor colocou e depositou nas nossas vidas. Te amamos, Senhor, te glorificamos por tudo que o Senhor aí tem feito em nossas vidas. Continue abençoando o teu povo de uma forma tão linda e poderosa. Continue abençoando, Senhor, a vida do nosso pastor que nos lidera, a sua esposa, irmã Mabel, Senhor, e toda a liderança da nossa igreja, Senhor, que tem nos conduzido, Senhor, a esse trabalho. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, em nome de Jesus, sobre a orientação do nosso pastor, eu disse para os irmãos isso, não disse isso por dizer, eu disse isso porque Deus falou comigo. Tem pessoas aqui que estão vivendo essa situação. Que situação? Essa turbulência, irmãos, essa dificuldade, que tem horas que você vai falar como o apóstolo Paulo, não vai dar, não vai dar, eu não vou aguentar, eu vou romper, vai romper. Vem para cá, deixa eu orar por você. Você olha assim e fala, Jesus, não tem jeito mais para essa situação, eu não vou aguentar, Jesus, não vou, o negócio vai ser difícil, estou esperando chegar. Calabarassúria. Gente, o Espírito de Deus fala o meu coração. Tem gente aqui orando por família, olhando para o filho e falar,
a notícia ruim vai chegar. Te calabarauassúria. Eu e calabarauassúria. Tem hora que você fala assim: não tem mais o que fazer. Vem para cá, eu quero orar por você. Deus, por causa de você, vai entrar na tua casa e vai salvar todo mundo. Ninguém morre, ninguém perece. Deus é Deus de perto, mas também Deus é Deus de longe. Pode estar lá do outro lado do oceano. Jesus chega lá e dá vitória por causa da sua fidelidade a Ele. Que calauassúria. Gente, você vai aguentar porque o Senhor está contigo. Você vai ver livramento, você vai ver milagre. Em tudo isso Paulo viu providência de Deus, viu a ação do Deus Todo-Poderoso. Você vai ver também. Você vai ver também. Você vai ver coisas grandes de Deus acontecendo. Volta não, hoje Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai fazer algo grande, grande. Vai descer uma carga do céu, uma unção de Deus, uma renovação do Senhor para você continuar esta caminhada, gente. Tu não vai parar não. Se a igreja pode, fecha os olhos, estende as mãos para cá em nome de Jesus. Jesus. Aqui está teu povo, Jesus. O Senhor sabe. Enquanto eu pregava, o Senhor falava no coração de todos eles. A alma deles, Senhor, fervia. O coração deles apertava, porque o Senhor dizia com cada um deles: Calacaio, Réu, Churi, Réu e Calabarassúria. Deus, tem crente aqui em lágrimas, porque Kéui, Réu e Calaboria, Séui, sabe o que eles estão passando, Jesus. Tem hora que a tormenta é tão forte que eles falam: não tem como mais sair desse problema, não tem como mais sair dessa situação. Jesus, mas o Senhor provou que nessa noite Tu estás conosco, e grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Estende as Tuas mãos através da vida dos nossos pastores, Senhor, e que eles sintam agora, Senhor, uma unção, uma renovação dos altos céus. Jesus querido, faz algo tremendo aí, Senhor. Sacode a vida deles, Jesus. Levante a vida deles aí, Jesus. Renova, Jesus, com línguas nessa noite. Renova eles, Senhor. Renova eles, Jesus. O Senhor ainda, Senhor, é um Deus de renovação. É um Deus que labure, réu e calabore, céu e calamonte. Renova a vida deles, Jesus, aí agora. Renova. Jesus, se tem crente aqui que já faz tempo que não fala em línguas estranhas, nesta manhã o fogo do Espírito, o fogo do Espírito, Deus está inflamando, Senhor. E eu creio que nesta manhã haverá, Senhor, pessoas que vão bradar em línguas estranhas. Vocês que são batizados no Espírito Santo, igreja do Deus vivo, faça como o apóstolo Paulo fez. Lança lenha nesta fogueira. Abre a tua boca e fale em línguas estranhas ao Senhor. Sejam renovados em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam batizados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Anda calabore, réu e calabarassúria. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos nesta manhã porque os céus estão abertos e algo, Senhor, da tua parte está acontecendo aqui, Senhor, em toda a nossa igreja nesta manhã. Oh Espírito de Deus, Espírito do Senhor, ando que monte réu e calabora súria. É da calabadora céu e calabore súria. Isso, seja renovado. Sinta o abraço do Senhor. Sinta esse fogo enchendo a tua alma. Em nome de Jesus. Quem impedirá? Deus não muda e não falha. Sempre o mesmo, poderoso e tremendo,
impedirá.